Estamos de volta com o programa de carrinho e geralmente neste espaço dos destaques da semana a gente fala dos assuntos que estão em pauta, opina, critica, elogia, faz ponderação, mas hoje é homenagens, apenas homenagens, sem juízos de valores, sem ficar apontando o dedo para isso, para aquilo, sem ficar em debate sobre a época que jogou era boa, não era boa, era igual a hoje, era mais fácil, era mais difícil. Ou então, na vida pessoal, a pessoa cometeu isso, cometeu aquilo, foi boa com esse, com aquele. Não. Vamos homenagear Rei Pelé. E Nelson Rodrigues, bem antes da Copa de 1958, escreveu o seguinte texto, quando viu um jogo do moleque com 17 anos e já era possível perceber o seu talento. Depois do jogo, América e Santos, seria um crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Grande figura que o meu confrade, Albert Lawrence, chama de o Domingos da Guia do Ataque. Examino a ficha de Pelé e tomo um susto. 17 anos. Há certas idades que são aberrantes, inverossímeis. Uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 17 anos. Jamais. Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, ser imperador, Jones, ser etíope, racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma, ponham-no em qualquer rancho e a sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma, e Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei, da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem chota, quem escorraça. Um plebeu ignaro e piolento, e o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Já lhe perguntaram, quem é o maior meia do mundo? Ele respondeu, com a ênfase das certezas eternas, eu. Insistiram, qual é o maior ponta do mundo? E Pelé, eu. Em outro qualquer, esse desplante fazia rir ou sorrir, mas o fabuloso craque põe no que diz uma tal carga de convicção que ninguém reage e todos passam a admitir que ele seja realmente o maior de todas as posições, nas pontas, nas meias e no centro. Há de ser o mesmo, isto é, o incomparável Pelé. Vejam o que ele fez outro dia, no já referido América e Santos. Enfiou, e quase sempre pelo esforço pessoal, 4 gols em Pompeia. Sozinho, liquidou a partida, liquidou o América, monopolizou o placar. Ao meu lado, um americano doente estrebuchava. Vá jogar bem assim, no diabo que o carregue. De certa feita, foi até desmoralizante. Ainda no primeiro tempo, ele recebe o couro no meio do campo. Outro qualquer teria despachado. Pelé não. Olha para frente e o caminho até o gol está entupido de adversários. Mas o homem resolve fazer tudo sozinho. Dribla o primeiro e o segundo.
Vem-lhe ao encalço ferozmente o terceiro, que Pelé corta sensacionalmente, numa palavra. Sem passar a ninguém e sem ajuda de ninguém, ele promoveu a destruição minuciosa e sádica da defesa rubra. Até havia, mas ninguém para driblar. Não existia uma defesa. Ou por outra, a defesa estava indefesa. E então, livre na área inimiga, Pelé achou que era demais driblar Pompeia e encaçapou de maneira genial e inapelável. Ora, para fazer um gol assim, não basta apenas o simples e puro futebol. É preciso algo mais, ou seja, essa plenitude de confiança, de certeza, de otimismo, que faz de Pelé o craque imbatível. Quero crer que a sua maior virtude é, justamente, a imodéstia absoluta. Põe-se por cima de tudo e de todos e acaba intimidando a própria bola que vem aos seus pés com uma lambida docilidade de cadelinha. Hoje, até uma cambachirra sabe que Pelé é imprescindível na formação de qualquer escrete. Na Suécia, ele não tremera de ninguém. Há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos, de alto a baixo, não será inferior a ninguém. E é dessa atitude viril e mesmo insolente que precisamos. Sim, amigos, aposto minha cabeça como Pelé vai achar todos os nossos adversários uns pernas de pau. Por que perdemos na Suíça para a Hungria? Examine a fotografia de um e outro time entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade. Esse flagrante, por si só, antecipa e elucida a derrota. Com Pelé no time e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós. Nelson Rodrigues, Manchete Esportiva, 8 de março de 1958. Não é preciso dizer mais nada, não é, gente? Agora, dando sequência a essa homenagem, trago a palavra de dois jornalistas, um que já escreveu livro, tem um grande conhecimento da história do futebol, Felipe Duarte, e outro, um cara de muitas Copas do Mundo, coberturas de seleção, muitas vivências, José Alberto Andrade. Vamos ouvir eles. Amigos do De Carrinho, uma satisfação enorme estar batendo papo com vocês sobre Pelé. Eu não vi o Pelé jogar, já nasci o Pelé, já tinha sua imagem, sua fama totalmente construída, mas tudo que veio depois, né? Todos os camisas 10 representam Pelé, aquela fala, esse jogador é o Pelé de tal esporte, né? O Pelé da natação, o Pelé do futsal, o Pelé do basquete, bom, fala por si só. Mas teve um cara ao meu lado aqui, que eu tenho a honra de dividir o estúdio da Rádio Gaúcha, que viu o Pelé jogar, José Alberto Andrade. Tudo bom, Cassiano? É turma aí do De Carrinho. Eu vi o Pelé jogar muito mais pela televisão do que propriamente pela ao vivo. Ao vivo eu vi o Pelé 2 vezes jogar, e uma vez eu tenho dúvida se ele jogou, foi lá na década de 70, mas a gente via muito jogo do Campeonato Paulista, passava o Campeonato Paulista em VT naquela época aqui, e o Pelé, os jogos do Santos, é claro que o Pelé era a grande atração, mas não foi ali. O Pelé, as imagens recuperadas do Pelé, elas nos colocam hoje, até mesmo quem está nascendo hoje, em contato com um cara que foi espetacular nas jogadas, mas que teve uma dimensão como atleta, e a gente tem que retirar do Pelé a possibilidade de multiplicação de mídia que a gente tem hoje, e ele tinha aquilo que os grandes craques de hoje têm em termos de projeção. Um jogador hoje do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester City, ele em poucas horas ele está no mundo. O Pelé conseguiu isso, não em poucas horas, em alguns anos, mas ele esteve no mundo como os grandes craques de hoje estão, pela qualidade
velocidade que tinha, pelo carisma que tinha, que era uma coisa absurda, assim. Ele era tão bom de carisma quanto a bola que ele jogava. E ele jogou, e as imagens mostram também, nas comparações que são feitas, ele jogava tanto quanto os que jogam hoje. Ele era muito acima dos da idade dele, da turma dele. E isso é que faz o jogador diferenciado. Não é comparar o Pelé com o Messi, não. Um jogava num tempo, outro jogava no outro. Era a diferença que tinha entre o Pelé e a média dos grandes jogadores da época, com a diferença que tem entre o Messi e a média dos jogadores de hoje. A média do Pelé, a diferença era bem maior. Então, Pelé é uma grande saudade, o maior brasileiro de todos os tempos em termos de reconhecimento mundial. Nenhum outro brasileiro foi reconhecido mundialmente como Pelé. Bom, assim esperamos ter resumido a figura de Pelé. Edson Arantes do Nascimento nos deixa, mas a figura, a lenda Pelé, essa é eterna. Um abraço. Sem dúvida é eterno. Obrigado, Felipe. Obrigado, Zé. Grande abraço para vocês. E para quem ainda discute se Pelé é o rei do futebol, o melhor jogador da história, a lenda, aqui vão alguns recordes mantidos por ele até hoje. Único jogador na história a ser tricampeão mundial em campo. Copas de 58, 62 e 70. O jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção brasileira, aos 16 anos e 9 meses, em partida contra quem? A Argentina. O jogador mais jovem a marcar um hat-trick, 3 gols, em um jogo de Copa do Mundo, na vitória brasileira sobre a França por 5-2 na semifinal do torneio. O jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa contra a Suécia, o mais jovem campeão mundial da história, tendo conquistado seu primeiro título aos 17 anos e 249 dias. Em 1959, já campeão mundial, marcou 126 gols durante a temporada. A FIFA considera esse o maior número de gols marcados por um só jogador em um ano. E Pelé fez tudo isso enquanto se dividia entre o futebol e o serviço militar, que cumpriu no 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado em Praia Grande. A FIFA também reconhece Pelé como o jogador que mais marcou gols na história, para ela 1.281. Tem contas diferentes. Pelé considera 1.283, mas também eu já ouvi 1.284. O importante, o que fica, é que o rei, como já dito aqui, deixará muitas saudades e ele é eterno. Pelé é eterno. Grande abraço, Pelé, fica bem, é o desejo de todo o programa de Carrinho, é o desejo de todo o Brasil, é o desejo de todo mundo.